oportunidade. E eu meditando em casa sobre o tema, eu pensei, oportunidade a gente tem poucas, né? E alguém chamou a minha atenção. Na verdade, a gente tem muitas oportunidades. A gente escolhe algumas. Temos poucas escolhas. Porque a todo momento, a toda hora, nós temos novas oportunidades. Em cima dessas oportunidades, a gente precisa fazer escolhas. E essas escolhas vão nos levar a um caminho ou a outro caminho. E a vida é feita de escolhas. E a gente precisa escolher o caminho que eu pretendo ir, o caminho que eu quero seguir, o caminho, qual é o objetivo que eu pretendo chegar. Para mim ter um objetivo, eu preciso escolher um caminho. Quando eu escolho o caminho, foi me dada uma oportunidade. Então, me deu uma oportunidade de eu escolher o caminho. Exatamente o que vocês fizeram hoje. Foi dada uma oportunidade de vocês virem ao centro e vocês escolheram vir ao centro. Eu podia estar em casa assistindo um filme, eu podia ter ido para qualquer outro lugar. Eu escolhi vir para cá. Não que as outras coisas sejam erradas, mas foi escolha. Eu escolhi estar aqui. Eu escolhi vir para cá. E a vida é feita dessas escolhas. E para a gente começar, a gente começa fazendo um paralelo sobre empresas. Quando a gente tem uma empresa, e nessa empresa, como xarifado dela, a gente começa a trazer madeira, prego, material de construção. A gente sabe que é uma empresa, ou ela vai fabricar alguma coisa muito ali, ou ela vai revender aquele tipo de produto. Pegamos uma outra empresa que tem bebida, que tem arroz, que tem feijão, que tem... Provavelmente ela vai revender aqueles produtos. Ou seja, ela traz para dentro do seu estoque e depois revende esse material. Isso acontece com nós todos os dias. A gente bota para o nosso estoque interno, ou seja, para dentro da nossa consciência, todo dia escolhas sobre o que eu quero. Eu trago para dentro de mim várias e várias coisas. Várias e várias coisas. Algumas positivas, algumas negativas, algumas que vão me trazer alguma coisa boa, outras que nem tanto. E aí, o objetivo é a gente começar a separar e classificar o que eu quero ter dentro de mim. É que nem um copo d'água. Se a gente enche o copo d'água, ele não cabe mais nada. Depois ele transborda. Assim somos nós. Nós gostamos só coisas negativas, só coisas que não nos trazem nenhum crescimento espiritual. Daqui a pouco o nosso copo está cheio e não cabe mais nada. O que a gente precisa fazer? Esvaziar o copo e fazer novas escolhas sobre o que eu quero botar dentro de mim. Eu quero trazer o pensamento da gente analisar o que a gente está escolhendo no dia a dia. Que tipo de escolhas que eu faço diariamente? Essas escolhas são benéficas para mim? Essas escolhas são benéficas para quem está próximo de mim? Ou essa escolha que eu fiz pode ocasionar mal a alguém? Porque durante o dia, tudo que acontece com nós sempre tem o objetivo de nos ensinar alguma coisa. Sempre a gente deve aprender. Mas aí a gente fica pensando, poxa, mas meu dia hoje foi tão conturbado, tão estressante, briguei no trânsito, no serviço não deu certo, acabei discutindo com outra pessoa, e o dia foi assim, todo tumultuado e atrapalhado. Como é que eu posso tirar alguma coisa proveitosa disso? Primeiro que eu tenho que entender o que está acontecendo com aquela pessoa com a qual eu briguei. Se eu tenho um pouquinho mais de entendimento, eu tenho que tentar entender por que ela agiu daquela forma comigo. Tudo é um aprendizado. Aprender a ter paciência, aprender a respeitar os outros, aprender a entender a situação dos outros. Porque se a gente já consegue vir no centro espírita, se a gente já está buscando um lado espiritual, uma evolução, talvez a gente esteja um pouquinho mais à frente, pouca coisa,
mais à frente do que aquela pessoa que estava hoje totalmente estressado, que acabou batendo de frente com você. Então a gente tem que tentar relevar, por mais difícil que seja, né, o nosso ego, o nosso sentimento, os nossos sentimentos ainda entravam em dizer: não posso permitir que ele faça isso comigo e eu deixe isso em vão, que eu não retruque, que eu não devolva na mesma moeda. Né? A gente ainda tem muito esse instinto natural, né? Esse instinto que é um pouco primitivo, né? Um pouco primitivo até, né? Porque os animais agem exatamente dessa forma. Né? Se tu ameaçou ele, vai se sentir ameaçado e ele vai revidar. Então a gente tem muito disso ainda, né? Nessa revidação automática, sem às vezes nem analisar o porquê que eu estou revidando. Né? Isso é natural com todo mundo. Né? A gente às vezes tenta tampar ou esconder essas coisas que ainda estão dentro de nós. A gente precisa reconhecer que, sim, eu ainda faço, eu ainda erro, mas eu estou aprendendo, estou tendo oportunidade de mudar isso. Então, naquela briga de trânsito, eu não vou mais xingar, eu não vou mais discutir. Aconteceu. A gente tenta resolver e segue em frente. Aquela discussão que talvez iria acontecer com alguém, eu vou tentar não ter. Eu vou tentar entender aquela pessoa e ver que talvez hoje o dia dela não está sendo muito bom. E aí a gente faz uma coisa bastante importante, que é o inverso disso. Em vez de eu retrucar e bater de frente com ela, eu não retruco, eu não brigo, eu faço o oposto. Eu faço uma oração a Deus, pedindo a Deus que é comigo. Vejam como é difícil a gente fazer uma coisa que, analisando assim, parece ser tão simples, né, tão básico. Mas, na hora que vai acontecer, é muito difícil. Porque eu venho aqui no centro, né, às vezes discutir com o Nazareno. Por algum motivo, a primeira impressão é eu revidar. Isso é muito natural. Então, o que a gente tem que tentar fazer? Tentar entender que aconteceu alguma coisa de errado. Não brigar e fazer uma oração pedindo a Deus que ajude ele, ou que me ajude, dependendo de quem foi. Porque, independente de quem foi ou quem é culpado ou não, né, não deveria ter aquele atrito. Então, assim, se a gente analisar e ver o contexto, a gente vai perceber que são coisas tão pequenas que na hora que acontece a gente vira algo tão grande, às vezes parece ser impossível de resolver. Isso acontece no nosso dia a dia, com todas as situações que acontecem na nossa vida, que muitas delas são bastante grandes e difíceis realmente de superar. Né? A gente não está aqui dizendo que as dificuldades são simples, não estamos aqui dizendo que é muito fácil de viver a vida. Não. A gente está dizendo que a gente precisa ter um pouquinho mais aberto para tudo que acontece. Porque todo problema, de alguma forma, vai ter uma solução. A gente só precisa buscar essa solução, tentar encontrar essa solução. Só que essa solução, ela não é encontrada de cabeça quente. Ela não é encontrada no momento exato. Né? A gente não é inspirado, né? Assim, agora eu vou pedir a Deus que me dê a solução. Não é exatamente dessa forma que acontece. A gente tem que agradecer a Deus e pedir. A resposta vem de uma forma ou de outra. A gente só tem que esperar um pouquinho e tentar se harmonizar para que a gente consiga se conectar com esse equipe espiritual, para que a gente receba essas informações. Né? Sem isso, a gente fica sempre naquele momento de conflito. Esses conflitos geram uma áurea negativa. Né? Eu começo a ficar carregado, eu começo a ficar pesado. As pessoas não gostam muito de ficar perto de mim. Aquele ditado que a gente às vezes fala: poxa, fui na casa do fulano, passei para alguém e fiquei ruim.
pessoa, a gente vai lá e a gente fica ruim. Ou seja, eu estou muito negativo, eu estou com muitos pensamentos negativos, muita vibração negativa. Isso ocasiona a minha áurea ser pesada, densa. O que acontece quando a minha áurea está densa? O meu perispírito adoece. O meu perispírito adoecendo, o meu corpo físico automaticamente adoece. Mas ele adoece aonde? Ele adoece no ponto onde eu tenho mais vulnerabilidade. Isso varia de pessoa para pessoa. Umas são no estômago, outras são na cabeça, outras são no coração, e assim sucessivamente a qualquer parte do corpo. Então não é igual para todo mundo. Esse campo energético que eu crio não vai causar a mesma dor para uma pessoa ou para outra. Ela vai ocasionar uma dor onde eu tenho mais vulnerabilidade, onde talvez em outras vidas eu tenha prejudicado mais o meu corpo, e nessa eu venho com mais dificuldades naquele ponto espiritual. E seguindo, a gente tem uma historinha que relata basicamente tudo isso. Eu ia contar ela, mas eu acho que eu não ia ser tão exato. Então eu vou ler ela. Diz assim: História da vaquinha. O mestre da sabedoria passeava por uma floresta com seu jovem discípulo, quando avistou ao longe um sítio de aparência pobre, e resolveu fazer uma breve visita. Durante o percurso, ele falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e das oportunidades de aprendizado que temos, também com as pessoas que mal conhecemos. Chegando ao sítio, constatou a pobreza do lugar. Sem acabamento, casa de madeira, e os moradores, um casal e 3 filhos, vestidos com roupas sujas e rasgadas. Aproximou-se do senhor, que parecia ser o pai daquela família, e perguntou: neste lugar não há sinal de pontos de comércio, nem de trabalho. Como vocês sobrevivem? Calmamente veio a resposta: meu senhor, temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite todos os dias. Uma parte nós vendemos, outra trocamos na cidade mais próxima por outros gêneros alimentícios. Com a outra parte fazemos queijos, coalhado e etc. para nosso consumo. E assim vamos sobrevivendo. O mestre agradeceu a informação, contemplou o lugar por uns momentos, despediu-se e foi embora. No meio do caminho, em tom grave, ordenou ao seu fiel discípulo: pegue a vaquinha, leve até o discípulo e empurre-a lá para baixo. Em pânico, o jovem ponderou ao mestre que a vaquinha era o único meio de sobrevivência daquela família. Percebendo o silêncio do mestre, sentiu-se obrigado a cumprir a ordem. Assim empurrou a vaquinha morro abaixo, vendo-a morrer. Esta cena ficou marcada na memória do jovem durante alguns anos. Certo dia, ele decidiu largar tudo o que aprendera e voltar ao mesmo lugar para contar tudo àquela família, pedir perdão e ajudá-los. Quando se aproximou, avistou um sítio muito bonito, todo morado, com árvores floridas, carro na garagem e algumas crianças brincando no jardim. Ficou desesperado, imaginando que aquela humilde família tivesse de vender o sítio para sobreviver. Apertou o passo e, ao chegar lá, foi recebido por um caseiro simpático, a quem perguntou sobre a família que ali morou há alguns anos.
Continuou morando aqui, respondeu rapidamente o caseiro. Surpreso, ele entrou correndo na casa e viu que era efetivamente a mesma família que visitava antes com o mestre. Depois de elogiar o local, dirigiu-se ao senhor, que era o dono da vaquinha que havia morrido, e perguntou: como o senhor conseguiu melhorar esse sítio e ficar tão bem de vida? A resposta veio com entusiasmo. Tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Daí em diante tivemos que aprender a fazer outras coisas e desenvolver habilidades que nem sabíamos que havíamos. E completou feliz. Assim conseguimos conquistar o sucesso que seus olhos veem agora. Moral da história: todos nós temos uma vaquinha dentro de nós. E muitas vezes a gente precisa empurrar ela do precipício para que nós tenhamos novas oportunidades. Ou seja, a gente às vezes entra num estado de calmaria e continua naquele estado. Ou seja, eu não evoluo nem para frente e nem para trás. Eu fico no marasmo, no mesmice. Ou seja, eu não procuro coisas novas, eu não busco novos objetivos, eu não procuro aprender, eu não procuro entender o que eu posso mudar dentro de mim para que a minha vida seja melhor. Então o objetivo é a gente fazer diariamente, semanalmente, ou a cada período, depende de cada um de nós, o que eu preciso mudar, aonde eu posso mudar, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Que talvez eu não estou chegando no objetivo ao qual eu desejo. Qual é o objetivo que eu quero da minha vida? Porque Deus nos criou para sermos perfeitos. E seremos um dia. Todos nós seremos criaturas felizes e espíritos evoluídos. Basta a gente escolher, né? Porque Deus dá o livre-arbítrio a todos nós. Quanto rápido eu quero chegar a esse nível? Porque as minhas escolhas interferem diretamente na minha evolução. Às vezes a gente vem para esse órgão reencarnado, trazendo às vezes uma mochila desse tamanhozinho, com meio quilo de alguma coisa para carregar. Meio quilo eu tenho carregado durante a minha vida toda, e aquilo é o que eu tenho que depurar durante toda essa existência. E por incrível que pareça, através das más escolhas que eu faço na minha vida, eu vou enchendo essa mochilinha. A mochila era para chegar no final da nossa vida vazia. O interessante é que na maioria das vezes a gente chega com ela 10, 15, 20 vezes mais pesada do que deveria. Ou seja, ela era para pesar nada. Hoje está pesando 20 quilos. Mas 20 quilos do quê? 20 quilos daquilo que eu angariei a mais que eu preciso evoluir nessa existência. Todos nós estamos aqui para evoluir. Não somos espíritos evoluídos. Esse organismo não tem espíritos totalmente evoluídos. Então todos nós, indistintamente, precisamos melhorar. Um pouquinho, alguns um pouquinho mais adiantado, outros um pouquinho mais atrasado, mas todo mundo no nível evolutivo. E as minhas más escolhas acarretam em dificuldades maiores. Às vezes o meu maior problema nessa existência é a minha família. Às vezes o meu maior problema nessa existência é com a bebida. Às vezes o meu maior problema nessa existência é com sexualidade. Às vezes o meu maior problema nessa existência é com meus sentimentos que são muito arraigados e muito bravos ainda. Então, a gente vem com o objetivo de passar por aquela aprovação. Que nessa existência pode ser um pouquinho mais leve. Se eu souber conduzir e conseguir ultrapassar essa dificuldade. Mas, se eu aqui venho
aquele objetivo e não consigo passar uma próxima existência, aquela dificuldade vai se tornar um pouquinho mais difícil, e depois um pouquinho mais difícil, e depois um pouquinho mais difícil, até que eu tenha que vir uma enfermidade, ou naquela própria existência eu desenvolva, alguma enfermidade bastante grave, para que talvez dessa forma a gente consiga entender que eu estou fazendo alguma coisa de errado na minha vida. Alguma escolha que eu fiz me acarretou a esse problema. Porque tudo que acontece comigo, o único culpado sou eu. Não adianta a gente tentar achar culpado nos outros. A minha vida está assim por causa da minha companheira. A minha vida está assim por causa dos meus familiares. A minha vida está assim por causa de fulano ou ciclano. Não. A minha vida está assim porque eu escolhi que ela tivesse assim. Eu estou com essa enfermidade porque eu acarreguei alguma coisa que eu trouxe essa enfermidade para perto de mim. E o objetivo é tentar reverter isso, tentar ver novos horizontes. Aquilo que eu falei no começo, a gente fez uma escolha muito bonita hoje. A gente resolveu vir ao centro. A gente resolveu tirar essa meia hora, 40 minutos para escutar um pouquinho de uma palestra, refletir e talvez mudar um pouquinho hoje. Mudar um pouquinho amanhã, mudar um pouquinho depois. A gente não vai sair daqui, hoje ali, chegar lá na frente e dizer, não, agora eu já sou o espírito superior, já aprendi tudo. Não é assim. As coisas não acontecem do dia para a noite. As coisas não acontecem estralar de dentro. Então a gente precisa, a cada dia, fazer uma análise. O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou buscando na minha vida? Quais os objetivos do qual eu estou traçando para que eu tenha um amanhã melhor? Porque o meu amanhã só vai ser melhor se eu fizer ele hoje melhor. Se hoje foi ruim, a consequência amanhã não vai ser melhor. Então eu preciso fazer um hoje bem para que o amanhã seja melhor. E assim sucessivamente, para que a gente tenha um dia depois do outro um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. E assim chegar ao nosso objetivo, que é a evolução. Então a gente deve fazer uma reflexão diária sobre o que eu estou fazendo. Quais os pontos que eu estou seguindo. O que eu estou estudando, o que eu estou vendo na internet, o que eu estou perdendo de tempo com a televisão. Porque a nossa vida não é baseada em dinheiro, e sim em tempo. Todos nós temos uma quantidade de tempo para ficar nesse lado. E se a gente analisar, 1/3 desse tempo a gente passa dormindo. Então, geralmente, vamos fazer um número arredondado, vamos supor que a gente venha para ficar 75 anos. Desses 75 anos, vamos ficar 50, porque os outros 25 a gente passou dormindo. Dessas 50, geralmente a gente vai passar mais 8 horas, geralmente, trabalhando, ou mais, às vezes mais, às vezes menos. Então já diminuiu para 25. Dessas 25, a gente almoça, a gente toma banho, a gente faz as nossas necessidades. Diminuiu mais um pouco. Ou seja, a nossa existência aqui é muito pequena. O nosso tempo aqui é muito pequeno. Então, assim, o que eu estou fazendo com esse tempo que eu tenho? O tempo que me resta. Porque, assim, ninguém sabe o tempo que a gente tem. O meu tempo pode ser, daqui a pouco eu sair aqui fora e acabou nessa existência. Pode ser mais prolongado. Então, o objetivo é, o que eu estou fazendo na minha vida? De que forma que eu estou usando esse tempo? De que forma que eu estou gerenciando esse valor que eu tenho, tempo, chamado tempo? Estou buscando dinheiro, estou buscando prazer, estou buscando
para vocês, para a gente refletir a cada dia e ver o que eu estou fazendo com o meu tempo, de que forma que eu estou gerenciando e o que eu quero buscar na minha vida. Que Deus ilumine o coração de cada um de nós. Obrigado, Pedro. Meus irmãos, a reflexão realmente ela vem de encontro a todos nós nesses momentos de dificuldade ao qual nós estamos enfrentando, cada qual com a sua, mas que não nos esqueçamos de estar sempre criando aí a base de fé e de harmonia para que possamos sim entender o porquê das situações, que possamos também tirar mais tempo para fazer essa vigiliatura que nós precisamos no dia a dia, para sentir que cada qual, falando com o Espírito, tem sim as suas dificuldades, mas também tem os seus acertos, tem também as suas alegrias no seu dia a dia. E que essas escolhas sejam muito bem trabalhadas, como falou nosso irmão, porque a necessidade que temos hoje de fazer determinada escolha, talvez ela nos mostre lá na frente se foi acertado ou não. Vamos fechar nossos olhos, preparando-nos para receber nesse instante o passe aí ao qual a espiritualidade já preparou para cada qual, e assim que possamos lembrar daqueles amigos, parentes, aos quais nos pediram alguma ajuda, nos pediram uma prece. Então, meus irmãos, esse é o momento ao qual nós devemos primeiramente pedir ou pensar em nós, que aqui estamos, e depois então que cada qual receba conforme a sua necessidade. Em agradecimento a este momento, a essa escolha que fazemos hoje, nós dizemos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixeis cair nas tentações, e livra-nos de todos os males, de permanecermos no mal, agora e sempre que assim seja. E desta forma, então, agradecemos a equipe espiritual que atua nesta casa, a nossa mãe Maria de Nazaré, ao nosso mentor, Antônio Melo, e a Jesus, que é a ponte que nos leva ao Pai. Que todos possam sair daqui melhores do que entraram, e que possam seguir para os seus lares, levando essas energias de amor e harmonia para lá distribuir entre seus amigos e familiares. Vão em paz e todos tenham um excelente final de semana. Muito obrigado.